Enquanto entrega comida em sua bicicleta, Wang Han recebe uma ligação dizendo que uma garota está grávida, mas desliga achando que é um golpe. Acelerando pelo trânsito pesado, ele chega rapidamente de volta ao centro de entregas principal. Seu colega de trabalho menciona que a famosa filha da família Su vai se casar com um cara rico. Mostrando uma foto da garota na tela do celular, o amigo se queixa do noivo terrível dela. Olhando para a tela, o entregador de repente a reconhece como uma mulher bêbada do seu passado. O choque o atinge quando ele percebe que a ligação estranha de antes pode realmente ser real. Um mês atrás, a mulher rica estava se sentindo muito tonta depois de beber algo suspeito. Mal conseguindo ficar em pé, ela tropeça em direção ao quarto 809 no corredor. Entrando no quarto de hotel aberto, a mulher encontra o entregador estressado bebendo sozinho no chão. Tonta por causa da bebida estranha, ela desmorona logo ao lado dele e pede ajuda. Impressionado com a beleza dela, o garoto paralisa enquanto ela o puxa para perto e a garrafa derramada vaza. Voltando para a realidade, seu colega de trabalho o nota encarando o celular e começa a rir. O grupo zomba dele por suas histórias malucas, mas ele acende calmamente um cigarro enquanto os ignora. Rindo da resposta tola dele, os outros trabalhadores sobem em suas bicicletas para começar a pegar os pedidos. De repente, um carro esportivo de luxo vermelho brilhante encosta no prédio, assustando todos por perto. Saindo do veículo de luxo, uma linda mulher deixa todos os entregadores completamente pasmos. Olhando de perto para o rosto dela, os colegas de trabalho de repente percebem que ela é Suki, a famosa herdeira rica. Se aproximando diretamente de Wang Han, ela pergunta por que ele ignorou as ligações dela, surpreendendo a todos. Enquanto ele se faz de confuso sobre as chamadas perdidas, a garota solta sem rodeios a notícia de que está grávida dele. A grande revelação dela deixa o grupo gritando de choque enquanto o entregador se pergunta se ela cometeu um erro. Exigindo uma visita ao hospital, ela manda ele entrar no carro enquanto os amigos o empurram para se mexer. Depois de pedir aos amigos para cobrirem seu turno, ele entra no veículo e eles aceleram juntos. Dentro do carro veloz, o protagonista pergunta se o bebê é realmente dele e promete assumir total responsabilidade. A garota rica zomba do trabalho dele, mas o entregador responde calmamente que ter um sustento honesto é bastante para mantê-los. Quando ela menciona sua família de alto status em Jiangning, ele simplesmente descarta o prestígio da riqueza como algo completamente inútil. Irritada com a atitude relaxada dele, a herdeira pisa no freio e o faz voar para frente contra o cinto de segurança. Chegando ao hospital local, ela sai do carro avisando que seus pais poderosos arruinariam a vida dele. Sem se abalar com a ameaça dela, o jovem persistente insiste em assumir a responsabilidade antes de segui-la para dentro do saguão. Caminhando pelo corredor silencioso, o motorista fica confuso ao perceber que estão parando bem na frente de uma sala de cirurgia. Quando ela anuncia calmamente que vai entrar, o garoto chocado segura o ombro dela para pará-la. Ela afirma que ele não tem condições de criar um filho, mas o jovem teimoso insiste que dinheiro não será um problema. Interrompendo a briga deles, uma enfermeira chama o nome dela para consulta e a garota se afasta sem hesitar. Desaparecendo na sala, ela ignora os chamados dele enquanto ele fica do lado de fora, percebendo que não pode mudar a cabeça dela. Deitada na cama fria do hospital, a jovem herdeira de repente começa a ter dúvidas sobre o que está fazendo. Bem quando o médico prepara o remédio, a garota nervosa levanta a mão e exige que todos parem. Esperando silenciosamente em um banco do lado de fora, o protagonista surpreso a vê voltar para o corredor. Surpreso com o retorno rápido dela, o entregador se pergunta se cirurgias realmente podem acontecer tão rápido. Sentindo-se exausta, ela pede para ele levá-la para casa, então ele brinca sobre ser capaz de pilotar um caça. Dirigindo o carro esportivo dela em direção ao bairro dela, o protagonista recebe uma ligação inesperada. O contato dele menciona um evento de licitação que se aproxima, onde um grande líder empresarial seguirá suas ordens. Chegando à enorme mansão dela, ele diz para ela acordar enquanto nota o quão silenciosa ela permanece. A garota diz a ele para ir embora antes que sua família os veja e recusa sua oferta de acompanhá-la até a porta. Tropeçando no pavimento irregular, ela perde o equilíbrio, mas ele se apressa e a segura bem a tempo. Quando ele a chama de desajeitada, ela belisca o lado dele com raiva, fazendo-o gritar de dor. Ignorando a reação severa dela, o garoto a pega nos braços para levá-la para dentro da mansão. Colocando-a no sofá da sala, ele se ajoelha para olhar de perto o tornozelo machucado dela. Embora ela mande ele ir, embora ele ordena que ela fique parada enquanto se prepara para aplicar o remédio. De repente, passos se aproximam enquanto a mãe e a melhor amiga dela entram chocadas com a cena constrangedora. O entregador explica rapidamente que a herdeira machucou a perna depois de perder o equilíbrio do lado de fora. Para a total incredulidade dele, ela de repente o apresenta à mãe como seu namorado oficial. A mãe chocada enlouquece e pergunta por que a filha está saindo com um entregador pobre.
Entrando em pânico com a pressão, a herdeira mente dizendo que era uma brincadeira enquanto a mãe suspira de alívio sobre o casamento iminente dela. Quando o jovem defende seu trabalho, a mãe esnobe o insulta por tentar namorar alguém acima do seu status. Com raiva das palavras grosseiras dela, ele se prepara para rebater, até que a garota rica interrompe rapidamente e manda ele ir embora. Antes de se afastar, a mãe arrogante ordena à sua ajudante que esfregue o chão onde o motorista estava pisando. Depois de levar a garota para o quarto, a amiga próxima nota sua expressão estranha e desmascara sua mentira. Sem outra escolha, a jovem herdeira revela baixinho que na verdade está grávida do bebê do garoto. Ouvindo a notícia, a amiga surta ao saber que o bebê pertence a um simples entregador. Quando a herdeira revela que vai ficar com o filho porque ele prometeu intensificar, sua amiga enlouquece. Avisando-a sobre o status da família, a amiga é interrompida quando a garota rica muda de assunto para o motivo de ter voltado. Ela explica que seu avô veio à cidade para um grande evento de licitação de negócios, mas a garota mal se importa. Tendo uma ideia repentina, a amiga sugere culpar o entregador, mas a jovem herdeira chama a atenção dela por isso. Enquanto isso, do lado de fora, o protagonista caminha pela rua silenciosa reclamando que não há táxis disponíveis. De repente, um veículo preto de luxo para bem ao lado dele enquanto alguém começa a sair. Saindo do carro de luxo, um idoso se apresenta como o líder empresarial enviado para buscar o protagonista. Lembrado das instruções do seu avô, o entregador pede um terno novo antes de comparecer ao evento de licitação. Correndo pela cidade dentro de uma limusine elegante, eles rapidamente chegam ao salão lotado cheio de convidados ricos. Vestido com um traje novo e elegante, o jovem entra no local e se maravilha com o público enorme. De repente, a melhor amiga da herdeira o avista na multidão e supõe que ele trabalha em outro emprego de meio período ali. Segurando o braço dele sem hesitação, a garota, irritada, o arrasta para confrontá-lo em particular. Ela ameaça tornar a vida dele miserável se ele não assumir a responsabilidade pela amiga grávida. Ouvindo o aviso dela, o protagonista fica completamente pasmo ao perceber que a herdeira ficou com o bebê. A garota furiosa agarra seu colarinho e revela que afinal a herdeira decidiu ficar com o filho. Ameaçando fazê-lo sofrer se ele abandonar a amiga, ela pisa com força no sapato dele, deixando gritando de dor. Enquanto o apresentador anuncia o início do evento de licitação, o jovem resolve se apressar para poder encontrar a mãe. De repente, uma mulher chamada Liu Yei o cumprimenta respeitosamente e se apresenta como sua assistente designada. Pronto para se concentrar nos negócios, o protagonista guia sua nova ajudante direto para o salão principal. Um cara rico e arrogante chamado Qin Lei entra na sala e ameaça todos a desistirem da licitação. Sua assistente explica que o valentão pertence a uma família poderosa e se posiciona como o principal rival deles esta noite. O protagonista percebe rapidamente que o valentão arrogante é na verdade o mesmo cara rico noivo da herdeira. Quando o apresentador abre o lance para o projeto principal, o rival rico começa imediatamente com 5 bilhões. Ouvindo a enorme oferta, os convidados ao redor supõem que ninguém ousará desafiar uma família tão poderosa. Sem hesitar, o protagonista levanta sua placa e dá um lance calmo de 6 bilhões. Sua contraproposta enorme deixa toda a plateia sem fôlego de choque, achando que ele quer morrer. Furioso com o desafio repentino, o rival irritado bate o punho e grita com o jovem por procurar confusão. O entregador lembra calmamente que quem der o maior lance vence, mas o valentão irritado insiste que sua família é dona da terra. Sem se importar com o nome dele, o corajoso protagonista pergunta o que isso tem a ver com ele, enquanto todos olham sem acreditar. Quando um homem rico levanta sua placa para oferecer 700 milhões, o garoto dá instantaneamente um lance de 800 milhões. Enfurecido com a desafiante audácia, o homem arrogante grita que sua família controla a cidade antes de dar um lance de 900 milhões. Com um sorriso confiante, o corajoso protagonista aumenta calmamente o preço ainda mais para 1 bilhão. Furioso por ter seu lance superado, o valentão barulhento avança para atacar, mas o jovem acerta um soco bem na cara dele. Enquanto o agressor cai no chão, seus seguranças irritados se apressam para atacar o entregador juntos. Movendo-se com uma velocidade inacreditável, o lutador habilidoso nocauteia facilmente cada guarda com chutes poderosos. Segurando a bochecha inchada no chão, o valentão derrotado grita sem acreditar que o garoto ousou bater nele. Com um golpe poderoso, o protagonista faz um guarda voar diretamente sobre outro homem no chão. Ficando de pé, o jovem pergunta se mais alguém quer dar um lance, enquanto o apresentador nervoso gagueja em choque. Deixando sua assistente para trás para cuidar dos fundos, o entregador ocupado sai rapidamente para encontrar a mãe. Enquanto isso, dentro de um quarto silencioso, uma jovem pergunta ao avô por que ele a chamou com tanta urgência. O idoso a avisa para falar com cuidado, enquanto ela se pergunta que tipo de bonitão exige tanta cautela.
Um assistente entra de repente para relatar que a família Kim surpreendentemente perdeu o evento de licitação. Chocada com a notícia, a jovem se pergunta quem poderia ser ousado o suficiente para vencer. Percebendo que o vencedor é o convidado esperado, ela o chama de arrogante antes de sair para fazer uma ligação. Enquanto caminha pelo corredor, a garota rica esbarra acidentalmente no entregador e fica furiosa. Ignorando as reclamações irritadas dela, ele entra em uma sala privada onde o idoso cumprimenta respeitosamente. O protagonista pergunta sobre a mulher e descobre que ela é a neta do idoso que quer conhecê-lo. Mudando de assunto, ele pergunta sobre Suti e descobre que o casamento planejado com a família rival foi adiado por causa do seu lance. Curioso sobre o passado dela, ele pergunta sobre seus relacionamentos e ouve que ela nunca teve um namorado antes. Sorrindo com as boas notícias, seu telefone toca e ele concorda imediatamente em se encontrar com Suki depois que ela liga para ele. Despedindo-se do idoso, o jovem se apressa para encontrar a herdeira esperando sozinha em um parque tranquilo. Chegando em sua moto, o jovem encontra a herdeira sentada em silêncio em um banco do parque. Sentando-se ao lado dela, ele promete sustentá-la e até se casar quando ela estiver pronta. Duvidando de suas palavras, a garota rica se pergunta se um simples motorista pode realmente arcar com seu estilo de vida. Apontando para seu relógio de luxo, ela fica impressionada quando ele cita imediatamente o modelo exato e o alto preço. Embora ela mande ele parar de se exibir, o protagonista confiante promete que o filho deles nunca passará necessidade. Interrompendo a conversa, a mãe dela liga para avisar que o noivo chegou em casa para discutir o próximo casamento. Pedindo uma carona de volta, a garota se aproxima enquanto o entregador alegremente oferece um lugar em sua moto. Enquanto andam juntos na moto, a jovem herdeira encosta confortavelmente em suas costas. Chegando à sua enorme casa, os dois entram juntos para enfrentar a família dela. Sua mãe irritada repreende imediatamente por ficar fora, enquanto seu noivo rico esperava lá dentro. Vendo Wang Han entrar, a mãe pergunta por que ela trouxe um estranho logo antes de seu casamento planejado. A herdeira tenta cancelar o acordo já que a família dele perdeu o lance, mas o sujeito arrogante se recusa. Embora a mãe discuta sobre o dinheiro da família, a garota teimosa se recusa firmemente a se casar com ele. Chocando a todos na sala, ela agarra o protagonista e revela que está grávida de um filho dele. Ao ouvir a notícia repentina da gravidez, a mãe furiosa grita em completo choque enquanto sua filha recusa o casamento. Assim que a mãe tenta dar um tapa na própria filha, o protagonista agarra o pulso dela e defende seu trabalho. Ele acusa a mãe de vender a filha por dinheiro, enquanto a mulher irritada manda ele se afastar. Furioso com a traição repentina, o noivo feio grita ameaças descontroladas para a jovem herdeira. Antes que o sujeito barulhento consiga terminar de falar, o corajoso entregador dá um tapa nele jogando-o no chão. Puxando a garota para perto de si, o protagonista avisa a todos na sala que ninguém toca na mãe do filho dele. Ofendido pelo golpe repentino, o noivo irritado se levanta e pega um cinzeiro pesado. Gritando de raiva, o homem furioso avança, tentando golpear o jovem herói com um objeto pesado. Dizendo para ela ficar atrás dele, o garoto corajoso desvia facilmente do golpe descontrolado. Dando um golpe no agressor no chão, ele o agarra pelo colarinho para lhe dar uma lição rápida. Socando o rosto dele repetidamente, o entregador habilidoso deixa o agressor gritando por misericórdia. Assim que ele para o avô rico dela, entra de repente na sala com toda a família. Revelando que ouviu tudo, o idoso pergunta irritado se o filho é de um motorista. Sentindo-se nervosa sob o olhar dele, a garota quieta confirma suavemente a verdade. Entrando em pânico por causa do status, a família irritada exige que ela se livre imediatamente do bebê. Parentes furiosos gritam que a família está arruinada enquanto a rejeitam por causa do escândalo. Sentindo-se sobrecarregada com todos os gritos, sem parar, a garota tonta implora para que todos parem antes de desmaiar. Segurando-a em seus braços, o jovem herói promete protegê-la enquanto os pais irritados dela o ameaçam. Criticando o comportamento terrível deles, o entregador corajoso a carrega e quebra uma mesa pesada com um chute. Encarando a família aterrorizada, ele pergunta se alguém se atreve a impedi-lo de levá-la. Como ninguém se atreve a falar, o protagonista calmo vai embora tranquilamente com a herdeira nos braços. Chegando ao seu prédio de apartamentos mais tarde naquela noite, ele coloca suavemente a garota exausta no sofá. Pegando o cartão dela do chão, o jovem herói percebe que hoje é na verdade o aniversário dela. Sentindo-se mal porque ninguém se lembrou do dia especial dela, ele decide tratá-la bem. 20 minutos depois, a herdeira sonolenta acorda no sofá se perguntando onde está. Usando um avental limpo, o garoto a cumprimenta com uma mesa enorme cheia de comida caseira. Sentindo o cheiro do banquete delicioso, a garota sorri, enquanto ele se vangloria orgulhosamente de suas habilidades culinárias. Ele diz para ela se manter positiva hoje antes de surpreendê-la com outro gesto carinhoso.
Trazendo um bolo rosa fresco, ele deixa a jovem completamente sem palavras de surpresa. Sentado em frente a ela, o protagonista confiante pergunta com orgulho se a impressionou o suficiente. Vendo lágrimas nos olhos dela, o garoto oferece provocativamente seu ombro largo para ela chorar. Rindo de sua piada, a garota começa a comer a deliciosa refeição e elogia sua culinária. Fechando os olhos, a jovem herdeira faz silenciosamente um pedido de aniversário sobre a vela acesa. Quando ele pergunta sobre os planos futuros dela, ela se preocupa se ele vai quebrar a promessa sobre o bebê. Ele promete assumir a responsabilidade e pergunta se ela tem coragem de se casar com ele, e ela concorda sem hesitar. Com um sorriso confiante, o protagonista concorda em registrar o casamento no dia seguinte. Antes que eles possam terminar de conversar, o telefone dele começa a tocar, então ele se levanta para atender a ligação. Indo para a varanda silenciosa, o entregador atende seu contato para verificar o que aconteceu. Na varanda, seu contato avisa que um inimigo perigoso está indo para a cidade para eliminá-lo. Dentro do apartamento, a herdeira atende uma ligação de aniversário de sua melhor amiga e revela que o protagonista a cumprimentou primeiro. Soltando outra revelação bombástica, ela admite que eles planejam registrar o casamento no dia seguinte. Entrando em pânico com a notícia, sua amiga desesperada promete implorar pela ajuda do vencedor secreto do leilão para salvá-la. De volta do lado de fora, seu contato revela que uma princesa perigosa também estava procurando por sua localização atual. Ao saber que seu contato expôs seu esconderijo, o herói chocado deixa cair seu isqueiro em total incredulidade. Quando seu amigo desliga, de repente o protagonista, estressado, se agacha, sabendo que um grande problema está próximo. Recebendo uma mensagem de texto aleatória, o herói lê um pedido de uma garota rica oferecendo cooperação total. O idoso liga imediatamente para se desculpar por sua neta ter vazado suas informações de contato privadas. Assumindo o controle, o jovem mestre encomenda armas e exige o controle total do projeto para Suki. Dentro do quarto, a garota rica comemora ao receber a notícia de que o poderoso misterioso aceitou o acordo. Entrando no quarto, o herói pergunta por que ela parece empolgada, mas ela presume que ele nunca entenderia de negócios. Inclinando-se perto dela, ele a provoca até que a nervosa herdeira se preocupe com suas intenções. Pegando um travesseiro, o jovem atencioso simplesmente se oferece para dormir no sofá para que ela possa descansar em segurança. Depois de avisá-la para descansar direito, o protagonista se afasta enquanto a herdeira confusa fica corada sozinha na cama. Na manhã seguinte, bem cedo, o herói corajoso faz flexões intensas de bananeira na varanda enquanto ela observa confusa. Mostrando sua técnica secreta de artes marciais, o jovem explica como seu pai o ensinou a proteger sua família. Tocada pelo café da manhã delicioso que ele fez à garota rica, pede para ele levá-la de volta para sua casa. Precisando de seu registro familiar oficial para a certidão de casamento, a herdeira teimosa exige que eles se apressem. Indo para fora juntos, ela insiste em esperar até depois do nascimento do bebê, antes de conhecer os pais dele. Aproximando-se da moto dele, a herdeira elogia provocativamente sua beleza enquanto eles se preparam para sair. Brincando sobre sua origem, o protagonista diz à herdeira que ele é mais do que digno dela. Segurando firmemente na cintura dele, a garota rica se acomoda enquanto eles aceleram pela estrada. Enquanto isso, o rival furioso ordena que seus capangas eliminem o herói e capturem a garota imediatamente. Enquanto pilotam pela estrada, o motorista percebe uma van suspeita o seguindo em pleno dia. Dizendo para ela pegar seus documentos lá dentro, ele rapidamente deixa a herdeira na mansão da família dela. Ele promete voltar para buscá-la em breve, antes de ir embora para lidar sozinho com os perseguidores perigosos. Sorrindo ironicamente para o retrovisor, o garoto corajoso atrai intencionalmente o veículo inimigo para a estrada aberta. Chegando à mansão da família Lin, o jovem desce de sua moto e olha para o edifício. Percebendo inimigos espreitando por perto, ele rapidamente percebe que uma emboscada o aguarda. Indo para dentro, o protagonista pega um poderoso fuzil de precisão, deixado por seu contato. De repente, uma garota rica vestindo uma toalha entra no quarto e grita com ele em choque total. Vendo um alvo laser aparecer bem na cabeça dela, o herói esperto grita instantaneamente para ela se abaixar. Enquanto uma bala atravessa a janela de vidro, ele a derruba para salvá-la do perigo. Caindo na cama juntos, o entregador corajoso a protege enquanto segura sua arma. Cobrindo a boca dela, o jovem herói avisa a garota aterrorizada para ficar quieta para que eles não revelem sua posição. Avistando o assassino chamado Hydra do lado de fora, o garoto corajoso mira seu fuzil de precisão diretamente através do vidro. Sem hesitar, ele dispara um tiro poderoso diretamente em direção ao atirador inimigo do outro lado do prédio. Uma bala que se aproxima atinge a parede bem no momento em que o protagonista alerta derruba a garota rica de volta ao chão. Ao perceber que um segundo atacante está observando, ele pega uma toalha e a joga no ar para criar um chamariz.
Enquanto o atirador mira no chamariz voador, o jovem mestre habilidoso mira com cuidado e puxa o gatilho novamente. Atingido por seu tiro preciso, o atirador inimigo cai morto atrás da janela quebrada. Depois de derrubar o assassino, a jovem herdeira pergunta irritada por que ele trouxe um fuzil para a casa dela. De repente, uma chuva de balas atinge o quarto, então o jovem herói rapidamente a protege no chão. Examinando uma bala presa na parede, o perspicaz protagonista reconhece a marca de um grupo de assassinos de elite. Perguntando se ela irritou inimigos europeus, o herói fica preocupado ao notar que sua arma está completamente vazia. A garota rica se lembra de ter rejeitado um negócio suspeito envolvendo a tecnologia da empresa de sua família recentemente. Bem no momento em que outro tiro atravessa o vidro, o garoto atento a derruba para segurança. Pegando um caco de vidro afiado do chão, o criativo protagonista se prepara para lançá-lo com força mortal. Jogando o pedaço de vidro afiado com uma força incrível, ele derruba os dois atiradores escondidos do lado de fora. Depois de dizer à garota que a área está segura, ela exige saber o passado secreto dele. Ouvindo um novo movimento no andar de baixo, ele diz para a mulher em pânico ficar onde está enquanto ele verifica. Enquanto isso, capangas armados entram na mansão assumindo que o entregador veio roubar itens valiosos. Descendo as escadas com total confiança, o destemido jovem herói cumprimenta educadamente os intrusos. O líder revela que eles trabalham para um grande chefe antes de mandar seus capangas quebrarem as pernas dele. Sem se abalar nem um pouco com as ameaças deles, o protagonista coça a cabeça calmamente e sorri. Quando os capangas armados avançam juntos, o jovem herói habilidoso chuta instantaneamente o rosto do primeiro atacante. Vendo seus aliados caírem em segundos, o último capanga fica chocado que um simples motorista possua habilidades de artes marciais de elite. Recusando-se a recuar, o capanga balança sua lâmina apenas para o jovem herói pular no ar e esmagá-lo com um chute. Enquanto o atacante derrotado cai no chão, a garota rica desce as escadas e grita ao ver todos os capangas nocauteados. Ouvindo o alto grito dela, o vilão se levanta rapidamente e pega a garota em pânico para usá-la como escudo humano. Segurando uma lâmina afiada contra o pescoço dela, o criminoso desesperado ameaça acabar com a vida dela se o garoto der mais um passo. Totalmente imperturbável com a ameaça, o jovem calmo coloca as mãos nos bolsos e manda ele ir em frente. Enquanto o corajoso herói caminha lentamente para a frente, o capanga, aterrorizado, entra em pânico enquanto implora para ele parar de se mover. O criminoso nervoso grita para ele ficar longe enquanto mantém a garota indefesa como refém. Encurtando a distância num piscar de olhos, o herói pega a lâmina afiada sem esforço entre dois dedos. Impressionado com sua força incrível, o atacante treme de medo enquanto falha em mover sua arma. Com um único movimento de mão, o garoto corajoso despedaça instantaneamente a lâmina de metal em pedaços. Levantando o inimigo pelo pescoço, o herói ignora suas alegações de pertencer a uma gangue poderosa. Sem se importar com o status dele, o lutador habilidoso joga o criminoso aterrorizado direto no chão. Enquanto o valentão desesperado tenta se explicar, o protagonista o pisoteia para terminar a luta. Implorando por misericórdia, o capanga derrotado revela que Tin Hao foi direto atacar Suti. Chocado com a notícia, o entregador irritado chuta o capanga com força por ter ficado em silêncio por tanto tempo. Ouvindo a polícia chegar do lado de fora, o jovem herói diz à garota para lidar com eles antes de correr para salvar Suki. Quando os policiais entram na mansão, a garota espertamente, dizendo que intrusos armados invadiram sua casa. Enquanto algemam os capangas, os policiais descobrem os atiradores mortos caídos do outro lado da rua. Enquanto isso, Qin Hao encurrala Suki dentro do quarto dela e confessa ter colocado drogas na bebida anterior dela. Derrubando-a na cama, o vilão perverso a segura enquanto se gaba de que ninguém pode salvá-la. Antes que o vilão possa tocá-la, o corajoso herói invade o quarto e dá um tapa nele direto no chão. Segurando a bochecha no chão, o valentão irritado o ameaça com o histórico de sua família rica. Quando o vilão barulhento avança com ameaças, o jovem calmo instantaneamente o manda voando com um chute pesado. Aliviada por estar em segurança, a garota rica o abraça fortemente enquanto o valentão derrotado foge gritando ameaças selvagens. Checando a hora, a jovem herdeira percebe que tem uma reunião urgente da empresa e pede que ele a acompanhe. Acelerando juntos, eles chegam rapidamente ao enorme prédio da empresa onde um parceiro de negócios está esperando. Entrando na sala lado a lado, a jovem herdeira pede desculpas por estar atrasada para a discussão importante. Quando o assistente tenta se curvar para o jovem mestre, ele rapidamente disfarça fingindo que eles são antigos colegas de escola. Depois de se sentar à mesa de reunião, o assistente se prepara para discutir o enorme projeto da empresa. De repente, o avô da garota entra na sala com membros da família para se juntar à discussão de negócios. Quando o avô se queixa de pessoas extras, o pai irritado dela exige que ela ceda seu lugar para o irmão dela.
O irmão presunçoso dela dá um passo à frente para assumir o projeto, enquanto o pai dela ordena que ela sirva água para o convidado. O tio arrogante dela acrescenta que ela deveria deixar os assuntos da empresa para o irmão dela, já que ela vai se casar em breve. Furioso com o comportamento injusto deles, o herói os confronta com raiva por tentarem roubar o trabalho duro dela. Os parentes irritados gritam para o garoto calar a boca enquanto riem de forma zombeteira do trabalho de entregador dele e do boato de gravidez. Quando o avô manda ela expulsar o entregador à herdeira, defende corajosamente o trabalho honesto dele. Dando um passo à frente, o herói insiste que apenas a herdeira pode liderar o projeto antes de piscar para seu assistente. O irmão ciumento dela interrompe rapidamente, afirmando que a herdeira não tem experiência para gerenciar um negócio tão grande. O assistente avisa firmemente que eles vão cancelar o negócio a menos que a jovem herdeira continue no comando. Temendo uma perda enorme, a família gananciosa concorda rapidamente antes de ser expulsa da sala. Observando os parentes saírem com vergonha, o herói zomba da ganância deles, enquanto o assistente entrega o contrato. Dentro de um escritório particular, o irmão furioso se queixa até que seu pai insinua que tem um plano secreto. O pai dela revela um grande segredo ao contar que a herdeira é na verdade uma filha adotiva. Ele explica que o pai biológico dela faleceu há muito tempo, deixando para trás apenas um pingente inútil. Sorrindo de forma maligna, o pai ganancioso planeja deixá-la gerenciar o projeto primeiro antes de roubá-lo de volta mais tarde. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, o protagonista pede casualmente um isqueiro a dois guardas de segurança. Quando ele revela seu trabalho de entregador, os guardas rindo chamam de seu inimigo natural para a vida toda. Ficando eretos enquanto a herdeira se aproxima, os guardas prestam continência enquanto o herói calmo permanece totalmente relaxado. Depois que ela se afasta em direção ao carro, o guarda animado se gaba de ter recebido um elogio dela. Bem no momento em que o guarda diz para ele sonhar alto, a herdeira encosta com seu carro esportivo e manda ele entrar. Deixando os guardas completamente sem palavras, o protagonista acena se despedindo e acelera dentro do veículo de luxo. Dentro do carro, ela planeja agradecer ao chefe misterioso enquanto organiza o registro de casamento deles para a manhã seguinte. Ela promete pagar 30 mil yuans por mês após o nascimento, mas ele afirma de brincadeira que a quantia é baixa demais. Irritada com a resposta confiante dele, a garota rica pisa fundo no acelerador e avança direto pelo trânsito da cidade. Chegando ao destino, os dois caminham juntos até que uma ligação urgente interrompe a conversa tranquila deles. O contato dele revela que um líder de gangue roubou bens valiosos antes de perguntar de repente sobre o próximo casamento dele. No telefone, o protagonista leva uma bronca de seu avô por escolher Suki em vez de outras herdeiras ricas. Ao saber que sua aterrorizante irmã mais velha vem amanhã, o jovem entra em pânico antes que o idoso desligue. Voltando para dentro juntos, o herói leva a herdeira silenciosa direto para o apartamento dele. Quando ela pergunta sobre um documento estranho, o garoto atencioso a distrai, oferecendo-se para cozinhar o jantar. Sentada no sofá, a garota rica sorri com o pensamento fofo de tê-lo como seu dono de casa. Cozinhando no fogão, o protagonista confiante promete alegremente cuidar muito bem de sua esposa e filho. Chegando ao cartório bem cedo no dia seguinte, o casal feliz obtém oficialmente suas certidões de casamento. Enquanto ela pergunta se ele vai entregar comida hoje, o herói brincalhão faz piada sobre sair com outras garotas. Depois que sua companheira se afasta irritada, o homem misterioso decide cumprir a missão atribuída por seu superior. Chegando ao prédio do Black Dragon Group, ele se lembra de como uma simples gangue local se transformou em uma empresa enorme. Sabendo que eles lidam com empréstimos ilegais e revenda de carros, o lutador corajoso decide testar a verdadeira força deles. Entrando direto no saguão, ele diz calmamente aos funcionários da recepção que veio para a cobrança de dívidas. Quando o funcionário tenta oferecer serviços a ele, ele esclarece que veio pegar dinheiro diretamente do chefe deles. Indignados com o extremo desrespeito dele, os capangas irritados gritam ameaças e avançam para atacá-lo juntos. Desviando facilmente do primeiro golpe, o calmo artista marcial contra-ataca e esmaga o capanga de cabelo comprido com um chute. Antes que o atacante careca possa reagir, o herói habilidoso o manda voando com um golpe violento na cabeça. De pé sobre o capanga derrotado, o jovem herói exige ser levado direto ao líder da gangue chamado Bao de Liu. Enquanto isso, dentro de um escritório luxuoso, o chefe arrogante aprecia um vinho com uma companheira sem qualquer preocupação no mundo. De repente, um capanga em pânico corre para dentro para relatar um intruso, o que irrita profundamente o confiante chefe do crime. Antes que o capanga possa explicar, o lutador corajoso chuta outro guarda direto pela porta para o chão. Furioso com a intrusão repentina, o líder enfurecido puxa uma pistola para ameaçar o recém-chegado perigoso.
Jogando um emblema escuro no ar, o herói deixa o chefe tremendo de medo após reconhecer o símbolo. Ajoelhado no chão, o capanga aterrorizado percebe que o jovem pertence a uma famosa organização do submundo. Reconhecendo o símbolo lendário da Ten Lord Society, o aterrorizado líder da gangue cai de joelhos e se curva. Acendendo seu cigarro, o jovem mestre o confronta sobre os bens roubados, enquanto o chefe implora desesperadamente por misericórdia. Desesperado para sobreviver, o criminoso tolo de repente puxa uma arma e ameaça o herói por ter vindo sozinho. Sem se importar com a ameaça, o jovem destemido joga seu cigarro aceso sem esforço direto na arma. Atirando seu cartão de metal escuro, com uma força insana, o lutador habilidoso derruba o chefe do crime em um segundo. Vendo seu poderoso líder derrotado no chão, os membros da gangue ao redor congelam em completo horror. Os bandidos ao redor gritam em pânico total após descobrirem que seu chefe foi morto em segundos. Agarrando o segundo no comando, o jovem herói descolado oferece a ele uma escolha simples: entregar as mercadorias ou morrer. Aterrorizado por sua vida, o homem se curva em respeito e concorda em guiá-lo direto para o esconderijo secreto. Enquanto isso, o rival ferido chega do lado de fora do prédio jurando pagar o que for preciso para eliminar o herói. Enquanto o novo líder assume o controle do grupo, o rival irritado invade o escritório procurando pelo antigo chefe. Sentado na mesa, o líder tatuado revela casualmente que agora controla a organização. Oferecendo 50 milhões de yuan, o rival tolo pede à gangue para eliminar um simples entregador para ele. O líder da gangue fica chocado com a oferta enorme enquanto o rival furioso exige eliminar o entregador. Empolgado com o grande negócio, o chefe concorda em levar seus homens para que o rival amargurado possa assistir pessoalmente. Enquanto isso, o herói volta ao trabalho onde seus amigos avisam que o chefe quer vê-lo após as entregas. De repente, uma van escura fecha sua moto enquanto o rival ferido sai empunhando um pesado tubo de metal. Sem se abalar com a emboscada, o jovem permanece relaxado enquanto o atacante furioso grita ameaças ferozes. Enquanto o valentão barulhento balança sua arma, o entregador descolado desvia facilmente e joga seu cigarro aceso na cara dele. Desferindo uma joelhada impiedosa no peito, o lutador destemido esmaga seu oponente em um único movimento. Forçando o rival tolo a ficar de joelhos, o entregador acende um cigarro, enquanto o valentão implora para a gangue atacar. Quando as portas da van escura se abrem, bandidos armados saem para zombar do jovem entregador por não recuar. Do chão, o rival amargurado grita para os membros da gangue torturarem o jovem herói lentamente. Quando o líder da gangue toca casualmente seu ombro, o lutador habilidoso se vira e o derruba instantaneamente. Reconhecendo o herói como um jovem mestre lendário, o chefe aterrorizado imediatamente treme de medo e implora por misericórdia. Confuso com o medo repentino, o rival tenta falar até que o chefe da gangue o chuta direto pelo ar. Pisando no valentão chorão, o jovem mestre dá um aviso final antes que o rival destruído se renda completamente. Pressionando o pé sobre o valentão derrotado, o herói o avisa para ficar longe de sua esposa. Checando seu telefone, o entregador se queixa de estar sem tempo antes de deixar o local. Quando o rival irritado reclama o líder da gangue, avisa que o protagonista é alguém que ninguém pode se dar ao luxo de ofender. Chegando a um prédio residencial decadente, o jovem trabalhador segue por um corredor escuro para entregar um pedido. Batendo na porta, ele pede 20 yuan enquanto um cliente suspeito sai nervosamente com o dinheiro. De repente, uma mulher aterrorizada grita por socorro lá dentro, enquanto outro homem a golpeia bem na frente da porta. Empurrando o dinheiro em suas mãos, o sujeito bate a porta, enquanto os criminosos do lado de dentro planejam eliminá-lo. Segurando a testa, o entregador suspira sobre como ele entra facilmente em grandes problemas. Arrombando a porta com um chute, o entregador manda o criminoso pelos ares enquanto reclama do incômodo extra. Vendo seu aliado cair, o segundo bandido puxa uma grande lâmina e salta para frente para derrubá-lo. Segurando a arma com facilidade, o lutador corajoso desfere um golpe brutal que esmaga o atacante completamente. Indo mais para o fundo do apartamento, o jovem arromba a porta do quarto para verificar a vítima. Encontrando uma garota indefesa amarrada na cama, o rapaz bondoso a liberta rapidamente enquanto pergunta se ela consegue se levantar. Colocando gentilmente sua jaqueta sobre os ombros dela, o protagonista atencioso garante que ela fique aquecida e coberta. Após contatar a polícia, o herói pega uma corda pesada para amarrar ambos os criminosos do lado de fora para que não possam escapar. Depois de amarrar os criminosos, o herói conhece Xiaoanin, que o agradece calorosamente por salvar sua vida. Atendendo a uma chamada telefônica, sua assustadora irmã mais velha ordena que ele traga sua nova esposa para conhecê-la esta noite antes de desligar. De repente, policiais entram na sala com o pai dela, que corre para abraçar sua filha aliviado. Enquanto os policiais levam os bandidos embora, a garota grata destaca que o jovem motorista salvou sozinho.
Impressionado com seu poder, o pai percebe que o entregador é na verdade um mestre de artes marciais de alto nível. Apresentando-se como Xia Tianchong, o pai rico entrega seu cartão de visitas e promete apoio total. Após agradecer ao velho mestre pelo cartão, ele recusa educadamente uma oferta de emprego bem paga para treinar em sua academia. Indo para fora enquanto a polícia prende os bandidos, o jovem sobe em sua motocicleta para se apressar de volta para sua esposa. Enquanto isso, no prédio da empresa, um pretendente persistente oferece ajuda a Suki, mas ela o rejeita firmemente. Gabando-se de sua popularidade no exterior, o sujeito persistente agarra o braço dela e exige que ela seja sua mulher. Empurrando com nojo, a herdeira solta uma bomba ao revelar que já está casada e grávida. Nesse momento, o jovem herói entra na sala enquanto nota provocativamente que tem bastantes rivais no amor. Confundindo-o com um funcionário, o pretendente irritado grita com ele enquanto a garota surpresa sorri radiante. Segurando o braço dele, a herdeira apresenta o herói como seu marido, deixando-o orgulhoso por dentro. Chocado com a revelação repentina, o pretendente irritado surta até que o protagonista calmamente o expulsa da sala. Desembalando o delicioso almoço, o jovem brinca sobre seu rival ter fugido, enquanto ela afirma que falta romance de verdade entre eles. Quando ela começa a comer, o herói brincalhão de repente fecha a caixa de comida e a afasta de sua mesa. Irritada com a provocação dele, a herdeira grita que ele deve alimentá-la, já que ela carrega o filho dele. Aproveitando a refeição caseira, a garota rica sorri enquanto elogia suas incríveis habilidades culinárias. Oferecendo-se para investir em um restaurante para ele, o entregador afirma com presunção que apenas ela é qualificada para provar seus pratos. Enquanto come sua comida, a rica herdeira se pergunta se ele cozinhou para outras mulheres antes, mas ele nega com um sorriso maroto. Quando ela nota a falta de suas roupas de trabalho, o rapaz admite casualmente que emprestou sua jaqueta para uma garota que salvou. Com ciúmes de sua resposta, a herdeira, irritada, o expulsa direto de seu escritório enquanto ele a avisa para manter a calma. Sentada sozinha em sua mesa, a garota checa seu telefone e encontra uma mensagem carinhosa dele prometendo ganhar dinheiro. Sorrindo com a mensagem dele, ela o convida para o jantar em família esta noite como pai oficial de seu filho. Lendo a resposta dela do lado de fora, o entregador feliz a chama de mulher teimosa antes de concordar em acompanhá-la. Subindo de volta em sua motocicleta, o jovem trabalhador acelera pela rua para terminar seu turno. Mais tarde, naquela noite, o protagonista descolado chega do lado de fora da enorme mansão da família dela, pronto para enfrentar os parentes dela. Entrando juntos na mansão, a herdeira rica apresenta audaciosamente o jovem entregador como seu marido oficial. Surpreendentemente, o irmão dela defende a escolha dela e convida o herói para entrar enquanto diz para a garota mudar de roupa. Trama secretamente pelas costas dela, o irmão traiçoeiro revela que convidou o rico rival deles para o jantar. Chegando à sala de jantar, o rival arrogante é recebido pela família com um grande banquete. Descendo de volta com a herdeira, o herói deixa o rico pretendente completamente atônito ao vê-lo. Enquanto a mãe dela convida o pretendente para se sentar, a garota esperta fica irritada ao notar apenas uma cadeira extra na mesa. A família snob reclama que um entregador pobre não tem o direito de se sentar na mesa de jantar oficial deles. Vendo a falta de cadeiras, a herdeira rica oferece seu próprio assento ao marido enquanto seu pai bate na mesa com raiva. Soltando uma aura aterrorizante, o jovem mestre encara o pretendente arrogante até que o covarde entra em pânico e oferece sua própria cadeira. Surpreendendo toda a família, o pretendente aterrorizado insiste que o entregador merece o assento muito mais do que ele. Sentando-se confortavelmente, o herói cuida gentilmente de sua esposa grávida enquanto os parentes dela assistem em total incredulidade. Enquanto o casal desfruta de um brinde tranquilo junto, o irmão traiçoeiro puxa o rico pretendente de lado para revelar um plano secreto. Sussurrando em particular, o irmão maldoso admite que colocou uma poção de sono potente na bebida da herdeira. Aterrorizado pelo herói, o pretendente agarra o irmão pelo colarinho e grita com ele por fazer um movimento tão imprudente. Entrando em pânico de medo, o pretendente grita na mesa de jantar que a bebida foi drogada pelo irmão traiçoeiro. Furiosa com a traição, a herdeira joga seu copo de vinho direto na cara de seu irmão. Quando o sujeito enfurecido levanta o punho para golpeá-la, o protagonista intervém e o esmurra no chão. De pé sobre o atacante derrotado, o corajoso jovem o avisa para nunca mais tocar em sua esposa antes de ir embora. Enquanto seus pais preocupados cuidam do filho ferido, o casal se afasta em alta velocidade no carro esportivo de luxo dela. Dirigindo pela estrada tranquila, a garota curiosa pergunta por que o rico rival deles parecia tão aterrorizado por ele. Sorrindo suavemente, a rica herdeira nota como será difícil para ele se adaptar à complicada família dela.
Com um sorriso confiante, o herói afirma casualmente que sua própria casa, na verdade, impõe regras muito mais rígidas. Checando o telefone dentro do carro, o jovem entra em pânico quando uma mensagem de sua irmã revela que ela chegou. Indo para dentro do prédio residencial, o protagonista avisa sua esposa para ser educada com sua parente rígida. Entrando na suíte, o herói nervoso cumprimenta sua intimidadora irmã mais velha, Hao Huxuan, enquanto ela relaxa no sofá, ordenando instantaneamente que seu irmão se ajoelhe. A mulher severa o observa cair direto no chão sem hesitar. Enquanto a irmã manda a esposa se curvar também, o marido protetor fala para mencionar a gravidez atual dela. Segurando o pulso da garota, a mulher astuta checa cuidadosamente o pulso dela para verificar a condição ela mesma. De repente, a irmã feroz o chuta para o chão, querendo lhe dar uma lição antes de ouvir qualquer desculpa. Passando à frente dele, a herdeira protetora chama a atenção da irmã por ser irrazoável e bater nele. A irmã lista as regras da família deles, enquanto afirma que o garoto as quebrou ao se casar sem aprovação. Ofendida por suas palavras, a herdeira descobre que 4 mulheres de alto nível foram previamente organizadas para o jovem mestre. Quando o herói tenta proteger sua esposa do estresse, a garota os acusa com raiva de fazerem uma encenação falsa. Ela acredita que ele inventou todo esse histórico absurdamente rico apenas para disfarçar seu status de entregador. Ao se recusar a ouvir a explicação dele, a garota irritada vai embora declarando que entrará em contato com ele após dar à luz. Na vila de luxo da amiga, a herdeira chateada passa a noite enquanto sua amiga se pergunta se o entregador é realmente legítimo. Enquanto a garota rica se recusa a acreditar nisso, sua amiga sugere que entregadores podem ser grandes personalidades disfarçadas. Desconfiada da amiga que o defende, a herdeira a derruba na cama de brincadeira para exigir a verdade. Mudando de assunto, sua amiga pergunta sobre conhecer o vencedor secreto do leilão antes que uma batida repentina as interrompa. Abrindo a porta, um cara rico entra e afirma que pode facilmente apresentá-las ao magnata misterioso. Quando perguntado se ele realmente conhece o investidor de US$ 1 bilhão, o cara arrogante se oferece orgulhosamente para levá-la junto. Na manhã seguinte, o herói estressado fuma em sua varanda reclamando que sua esposa teimosa se recusa a atender suas chamadas. Verificando seu telefone, o herói recebe uma mensagem da garota salva, oferecendo suas roupas de volta, mas ele diz para ela jogá-las fora. Atendendo a uma chamada urgente, o protagonista fica chocado ao saber que seu aliado se afogou depois de salvar pessoas da água. Enquanto isso, a garota resgatada senta-se sozinha em seu quarto, se perguntando se algum dia verá o bravo herói novamente. O pai dela entra e pede para ela ir a uma festa de aniversário especial para um jovem mestre rico. Ela se recusa já que o cara rico ignorou seu salvador afogado, mas o pai dela pede que ela vá como um favor. Quando o pai pergunta sobre o motorista, a filha revela que ele se recusou a manter contato. Em outro lugar, um cara rico e arrogante pisa agressivamente em um homem enquanto grita ameaças. Quando o cara rico e arrogante tenta atacar, um chute rápido atinge seu rosto e o manda voando. De pé com seus aliados, o bravo herói pergunta ao valentão quem ele pensa que pode derrotar. Reconhecendo seu salvador, uma garota na multidão fica empolgada ao perceber que Wang Han chegou. Gritando de pura raiva, o cara rico ferido ordena que seus seguranças ataquem o grupo. Movendo-se juntos, os aliados habilidosos dominam facilmente os guardas que se aproximam com chutes fortes. Um guarda é esmagado no chão, enquanto o outro leva um soco brutal direto no rosto. De pé sobre todos os guardas nocauteados, o bravo herói deixa o valentão perguntando quem eles são. Fumando um cigarro, o aliado explica que seu falecido irmão morreu salvando o valentão, que continua a insultar sua memória. Confiando em seu status, o garoto rico mimado se gaba de sua riqueza enquanto chama seus seguranças para a sala. O aliado exige calmamente que o cara arrogante se curve diante do túmulo de seu irmão e peça desculpas à mídia. Recusando a oferta, o valentão barulhento ordena um ataque, então o aliado vingativo levanta um sofá pesado e o joga sobre ele. Caindo com força no chão, o valentão com dores geme, enquanto o homem de pé avisa que sua última chance acabou completamente. Sem mostrar nenhuma misericórdia, o aliado enfurecido dá um chute brutal direto no rosto do valentão. De repente, um líder influente chamado Zhou Xinguai chega enquanto o valentão machucado implora desesperadamente para seu pai salvá-lo. O líder rico ordena que seu melhor lutador os mate, enquanto a garota implora para seu segurança intervir. Saltando no ar com um golpe brilhante, o mestre fica chocado quando sua mão é pega sem esforço. Avançando para lutar, o aliado monge pesado usa uma técnica secreta para derrubar o mestre. Caído derrotado no chão, o mestre ferido avisa seu chefe que o oponente deles usa um estilo antigo de palma. Percebendo que o oponente vem de uma família poderosa, o líder muda rapidamente seu tom para negociar. Descobrindo que a vítima era um simples mecânico, o líder arrogante oferece 1 milhão de yuans para resolver o incidente.
Furioso com o insulto, o aliado vingativo chuta ao ar e agarra o líder para gritar que uma vida não pode ser comprada. O líder rico ri da ideia enquanto se gaba de sua vasta fortuna, mas o herói ordena uma rápida ligação telefônica. Depois que o aliado inteligente ordena um bloqueio financeiro total, o ancião arrogante ri, pensando que tudo não passa de uma cena de filme. Um trabalhador em pânico entra correndo para relatar que um poderoso império familiar congelou todas as suas operações comerciais. Revelando seu alto status secreto, o aliado astuto deixa o ancião tremendo de medo e exigindo que seu filho peça desculpas. Pressionando o pé sobre o valentão, o herói escuta enquanto o pai avisa desesperadamente sobre seu irmão no exército. Sem se importar com a conexão militar, o jovem mestre ordena outra ligação telefônica para neutralizar o tio de alta patente, levando o valentão aterrorizado embora o esquadrão corajoso avisa o pai indefeso para chamar quem ele quiser para ajudar. Ligando para seu parente no exército, o líder rico fica chocado quando seu irmão é arruinado pelo jovem mestre. Indo direto para o cemitério, o esquadrão se coloca diante do túmulo de seu irmão falecido enquanto força o valentão a se curvar. Pisando com força, o aliado irritado bate a cara do valentão na pedra fria para exigir um pedido de desculpas. Com a justiça finalmente feita, o esquadrão se curva respeitosamente diante do túmulo para honrar seu falecido amigo. Enquanto isso, ali perto, a jovem herdeira visita o túmulo de sua avó para revelar sua gravidez e casamento secretos. Chateada com os eventos recentes, ela se queixa de que seu novo marido provavelmente contratou atores para fingir uma origem rica. Colocando seus petiscos favoritos na lápide, a garota fala sobre o benfeitor misterioso que salvou seu negócio. Quando uma chuva forte começa a cair sobre o cemitério, a jovem herdeira caminha rapidamente de volta para seu carro. Dentro do veículo, o irmão dela se queixa do tempo até que uma limusine de luxo de repente os fecha. Do lado de fora, homens com guarda-chuvas se curvam respeitosamente para o esquadrão enquanto discutem arranjos para seu amigo. Olhando pela janela, a amiga de repente avista o protagonista e o aponta para a garota surpresa. Vendo alguém abrir a porta do carro para ele, a herdeira confusa se pergunta quem poderia ser o estranho importante. O irmão dela fica completamente chocado depois de reconhecer o homem como o herdeiro de uma poderosa família rica. Enquanto a frota de luxo se afasta em velocidade, a amiga insiste para que a herdeira ligue para seu marido e exija uma explicação. Descartando suas alegações de ter visto o jovem, a família vai embora enquanto planeja se encontrar com um investidor misterioso. Enquanto isso, o esquadrão chega a um prédio antigo de apartamentos para visitar a antiga casa de seu irmão falecido. Aproximando-se de um morador idoso, eles pedem direções para o apartamento de Shen Qiang, no terceiro andar. O idoso revela que parentes gananciosos roubaram a propriedade do herói falecido logo após seu falecimento. Subindo as escadas, o grupo fica furioso ao avistar uma jovem garota sentada sozinha no corredor escuro. Quando a menininha menciona que seu pai foi para muito longe, o esquadrão percebe em choque total que ela é a filha dele. Quando a jovem garota revela como seus parentes malvados a expulsaram, o esquadrão furioso decide intervir. Chutando a porta para abri-la, o time pega os parentes gananciosos desfrutando de um banquete caro de frutos do mar lá dentro. Enquanto o casal malvado grita de raiva, o esquadrão os confronta por roubarem a casa e a propriedade da órfã. Sem mostrar nenhuma misericórdia, o aliado irritado chuta o tio cruel direto na mesa de jantar. Avançando para aplicar a verdadeira justiça, o monge pesado espanca sem piedade o homem agressivo no chão. Enquanto o casal implora por misericórdia, o jovem mestre pede gentilmente para a menininha lhe dizer seu nome. Apresentando-se como Gugu, a equipe percebe que a pobre criança não pode mais ficar com esses parentes cruéis. Wang Han pede ao seu aliado para adotar a órfã, mas o amigo em pânico insiste que a menininha claramente escolheu seu tio favorito. O amigo diz para a jovem criança chamá-lo de padrinho, deixando o protagonista recém-casado chocado com seu novo papel repentino. Na manhã seguinte, o herói atencioso cozinha um café da manhã delicioso para sua nova afilhada antes de levá-la para a escola. Enviando uma foto de comida para sua esposa teimosa, ele é rejeitado instantaneamente quando ela manda ele parar de entrar em contato. Depois de se vestir, o herói caminha com a criança pelos corredores de uma escola particular de elite organizada por seu aliado. Entrando na diretoria, a diretora educada cumprimenta o jovem mestre antes de apresentar sua nova professora de sala de aula. Para sua surpresa total, a nova professora de sala de aula é exatamente a garota que ele salvou recentemente. Reconhecido pela jovem mulher, o protagonista apresenta gentilmente a pequena órfã como sua filha. Como eles se conhecem, a diretora permite que ela acompanhe o filho até a aula enquanto ele sai para o trabalho. Acenando para se despedir, a menininha o chama de padrinho enquanto ele promete buscá-la depois da escola.
Surpresa com a palavra, a professora pergunta à criança e descobre que o pai biológico dela faleceu. Indo para fora em sua motocicleta, o jovem de repente recebe uma chamada telefônica de uma mulher agressiva. Perguntando-se como a princesa encontrou seu número, o protagonista avisa que já é casado. Na manhã seguinte, o herói atencioso deixa a menininha na escola antes de acenar se despedindo. Antes de ir para sua próxima entrega, o jovem herói envia uma mensagem para sua esposa avisando-a sobre estranhos suspeitos. Chegando a uma enorme mansão de luxo, o jovem entregador bate educadamente na porta da frente. Abrindo a porta, a herdeira grávida fica completamente chocada ao ver seu marido parado do lado de fora. Entrando a jovem herdeira mente rapidamente para seus amigos, dizendo que o entregador era um antigo colega de classe. Confusa com a afirmação, sua amiga o questiona até que o jovem herói invente uma identidade falsa. Um homem na sala desmascara rapidamente sua história falsa, afirmando que tal estudante nunca existiu. Apontando a enorme diferença de status, o homem arrogante repreende a herdeira por andar com um entregador. Tentando humilhá-lo, o cara rico tira 200 yuans e entrega presunçosamente como gorjeta. Engolindo o temperamento por enquanto, o herói esperto simplesmente pega o dinheiro e agradece educadamente. De repente, a garota do apartamento sai e fica empolgada após reconhecer seu salvador na porta. Quando perguntada sobre a conexão deles, a garota rica revela orgulhosamente que o jovem motorista a resgatou. Enquanto ela o convida para entrar e descansar, o entregador recusa educadamente enquanto o cara snob faz outro comentário indelicado. Caminhando de volta para sua motocicleta, o jovem fica surpreso quando a garota grata corre para pedir uma carona. O cara rico oferece a ela uma carona em seu carro de luxo, mas ela escolhe o herói enquanto a herdeira irritada olha para o outro lado. Subindo em sua motocicleta, a garota se segura firmemente em sua cintura enquanto eles se afastam juntos em velocidade. Enquanto isso, o pretendente persistente tenta convidar a herdeira para comer, mas ela o recusa friamente. Pilotando pela rodovia, o jovem pergunta sobre sua velocidade, enquanto a garota grata descansa encostada em suas costas. De repente, a herdeira ciumenta acelera ao lado deles em seu carro esportivo e ordena que sua amiga troque de veículo. Sabendo que é melhor não irritar sua esposa grávida, o herói concorda antes que a amiga se ofereça para lhe pagar um jantar. Explicando que seu trabalho atarefado de entregas ocupa seus fins de semana, o jovem motorista promete remarcar com ela mais tarde. Enquanto a garota agradecida acena se despedindo dele, o entregador exausto suspira que as mulheres são difíceis demais de lidar.